eu vim apresentar um trabalho dos alunos, Fônia e Kézia. Foi um trabalho de conclusão de curso. Esse projeto a gente tem trabalhado com ele desde 2013 e foi bem iniciativa dos nossos alunos lá no integral, quando eles perceberam a real necessidade dos próprios colegas deles surdos, que tinham dificuldade de ter uma ferramenta para estudo de forma sozinha, independente. Aqui a gente vai trazer uma versão, mas eu vou mostrar o contexto para vocês entenderem qual foi a ideia do projeto inicialmente. Mas a ideia é a gente apresentar essa ferramenta que é colaborativa, vocês vão entender por quê, para o apoio do ensino-aprendizado do português escrito para a diminuição dessa desigualdade educacional dos surdos. E para a gente falar um pouquinho aí sobre isso, a gente entender o contexto do surdo, a gente sabe que os surdos têm uma dificuldade muito grande de se manter na escola, e aí isso é um reflexo da própria dificuldade de entender o professor em sala de aula, e aí para isso ele tem essa dependência do intérprete. A gente consegue perceber essa dificuldade com o passar do tempo. O ensino fundamental, 46% deles estão presentes nas escolas, mas vai diminuindo com o aumento do nível escolar. O ensino médio já são 15%, e ensino superior 7%. O nosso desafio é fazer com que os surdos eles tenham meios, ferramentas tecnológicas para que eles consigam estudar, diminuindo essa evasão escolar e essa desigualdade social educacional. É um desafio muito grande, mas a gente está nesse projeto com o intuito de propor essa ferramenta para que seja um meio de ajudar os surdos a se manter estudando na escola, independentemente do intérprete e do professor. Libras é a primeira língua oficial dos surdos no Brasil, a segunda língua no Brasil, então ele tem uma dificuldade mesmo de entender o português, e aqui a gente traz um conceito chamado português sinalizado. Ele entende o português simplificado, essas preposições aqui não ajudam ao surdo entender o texto. Os verbos eles não têm conjugação, então para ele o infinitivo é o que é utilizado. Então o texto ele é mais simples. Então essa foi uma primeira percepção lá em 2013 que os alunos começaram a pensar numa solução para ajudar os surdos. E aí o software educacional é um software que vai auxiliar o surdo a entender sem um meio para que ele possa aprender, e é uma ferramenta de auxílio. Nesse sentido, lá em 2013, os alunos perceberam a necessidade de fazer uma ferramenta simples usando o PLN para simplificar o texto. Então, tirando as preposições, convertendo, deixando os verbos no infinitivo, e aí foi um primeiro passo que a gente começou nesse projeto. Já em 2016, já foi uma evolução disso, porque a gente percebeu, poxa, tudo bem, o texto está simplificado, mas se o surdo não souber uma palavra, como é que ele vai aprender, como é que ele vai avançar? Então a ideia era ter essa ferramenta que ele conseguisse aumentar o vocabulário dele. E aí a gente propôs em 2016 os sinais, e a gente fez nessa época, além de desenvolver a ferramenta, a gente fez uma validação dela. E aí o surdo aprovou, gostou, inclusive ele deu um feedback interessante para a gente, que foi em relação a uma palavra. Por exemplo, a gente colocou aqui mulher querer quinoa, mulher querer quinoa. Se ele não souber quinoa, o que vai acontecer? Aí a gente pensou nesse conceito de imagem associativa. Essas não tem, mas essa aqui quinoa, não está mostrando, mas era para mostrar aqui uma imagem sobre o quinoa. Mas a ideia dessa imagem associativa seria isso. Então, com essa ferramenta a gente já evoluiu e sentiu que ela poderia contribuir mais ainda do que a ferramenta anterior. Lá era só texto, de fato simplificava, e aqui ele poderia aumentar o vocabulário, já que aqui veria esses sinais. E aí agora, em 2023, a gente propôs, inclusive com feedbacks que a gente recebeu dessa apresentação desse trabalho, primeiro, aqui a versão era desktop, o surdo precisaria baixar e viria somente com alguns sinais pré-determinados e ficaria um pouco limitado. Então a ideia aqui agora é, primeiro, o mais importante, ser uma ferramenta colaborativa de que forma qualquer pessoa poderia gravar o sinal e ficar disponível lá. Então,
não seria mais limitado como aqui, que a gente vivia lá em projeto de extensão para gravar os sinais. A ideia é que agora que qualquer um entre, cadastre e disponibilize esse sinal lá. Agora a gente consegue também mostrar sinônimos e homônimos, que não tinha antes, e a gente incentiva aqui por meio de um ranking de colaboração, onde os usuários, quem mais contribui com a ferramenta, criando esses sinais, seja disponibilizado esse ranking também no gerenciamento de usuários, porque não é todo mundo que vai criar o sinal e ficar disponível. Esse sinal vai ser aprovado por um administrador, por especialistas de Libras. Então a ideia dessa proposta agora de 2023 é esta. E aí, para isso, aqui a gente traz os trabalhos correlatos, já comparei com essa evolução dos nossos, mas a gente tem no mercado HandTalk, Verlibras, que são propostas um pouquinho diferentes. O HandTalk ele propõe essa conversa entre duas pessoas, ou um surdo e um ouvinte, por exemplo, e a gente tem outros que usam, da mesma forma como a gente usou homônimos de sinônimo, como o Falibras, e a gente usa a associação de imagem que está aqui no cantinho, foi essa associação que eu falei, e alguns usam IA. Aí é basicamente isso, e a ideia da nossa ferramenta é ser colaborativa, assim como o Verlibras, né? Que a comunidade abrace a ideia e ajude a divulgar, a criar esses sinais para que os surdos tenham acesso. Aqui está um GIF mostrando a ferramenta hoje atual na web, então o usuário ele consegue entrar na ferramenta e visualizar os sinais e de forma flutuante. Aqui no PowerPoint não está funcionando muito bom. O GIF. Ele cortou. Eu acho que pode. É o Wi-Fi que caiu. Você vai ter que conectar. É esse aqui? Você vai entrar o PF visitantes, só que vai ter uma autenticação no teu e-mail. Coloca no cabo. Ótimo. É por isso que não está porque bem. daqui a pouco ele vai te. Você vai te. Boa, mas. Boa pena. Deixa eu ver aí. Aqui eu preciso conectar? Não, né? Já está, né? Pronto. Obrigado. Aqui, então, a ideia é o usuário digitar. Da mesma forma como era na versão desktop, ele visualizaria os sinais embaixo. E também a imagem associativa de forma flutuante. Ao passar, ele consegue ter uma imagem associativa sobre aquele sinal. Como foi feito essa mudança, né, da versão desktop para web? A gente precisou remodelar o banco de dados. Antes só tinham sinais, agora a gente tem um usuário que precisa estar logado, precisa criar uma conta para ele criar vários sinais. E aí a gente tem agora, esse sinal pode ter vários homônimos e vários sinônimos. E aí o surdo vai poder também acessar esses homônimos e sinônimos. Em relação à versão desktop para web, a gente tirou a questão do exportar em PDF, porque a ideia agora, como ele é responsivo também, que o surdo acesse via celular ou via notebook, a gente não precisaria exportar para PDF. Então, na versão desktop tinha esse recurso, a gente não tem na versão web a tradução de sinais, como tinha na desktop, na web também tem. A adição de sinais agora é de forma colaborativa. Aqui a gente dependia muito de uma força-tarefa individual do campus, no nosso caso, Vitória da Conquista. E agora não. A ideia é que essa adição seja feita pela comunidade mesmo, né? De forma colaborativa. E o banco era meio estático. Agora não. É de forma automática, assim que esse sinal for aprovado, o banco vai ficar disponível na web para que todos os surdos tenham acesso. E a imagem associativa também tem. Então, na versão web, basicamente, os recursos que foram implementados na versão desktop tem na versão web. E o que a gente acrescentou? A gente acrescentou o tratamento de palavras homônimas e sinônimas. Então a gente dá a possibilidade do surdo escolher uma palavra homônima e uma sinônima. E aí o usuário vai poder gravar e editar esse sinal
vai ter esse ranking de colaboração e a gente tem um gerenciamento de usuários agora. E aí, mostrando cada uma dessas funcionalidades que foram desenvolvidas, o tratamento de homônimos e sinônimos eu digitei aqui, manga, a manga da blusa é bonita. Manga aqui está como uma fruta e ele selecionou e mudou manga para a manga de blusa. E no caso do sinônimo bonito, ele pode trocar ali para elegante. Percebe que aqui a gente não está usando processamento não, a gente não está usando aqui nenhuma aprendizagem de máquina e ainda. Então a gente não pega contexto. Isso aqui fica a cargo do usuário de selecionar as imagens. Então a gente está no projeto bem inicial. Mas a ideia é, inclusive, estar nos trabalhos futuros, usar o contexto e usar, inclusive, as repetições, né, a partir do contexto e da quantidade de vezes que o usuário mais busca uma determinada palavra. Então aqui é basicamente essa funcionalidade. A outra é a gravação e edição de sinal, que é o que faz com que o projeto, a gente espera que ele, a partir do momento que seja divulgado, como a gente está fazendo aqui agora, que a comunidade abrace e comece cada um a fazer os sinais. Detalhe dos sinais que a gente tem a questão da regionalidade também. E aí aqui a gente incorporou, colocando de onde é aquele sinal, para justamente quando o surdo visualizar, ou para saber Bahia, ou para Rio Grande do Sul. E aí tem a questão da regionalidade também. Então quando uma determinada palavra é cadastrada, nesse caso, vai aparecer aqui, depois de aprovado pelo administrador. Certinho? Então a gente considera esse recurso aqui bem interessante e agora a gente tem uma possibilidade de expandir o projeto e fazer com que ele saia do papel e comece a ser usado. Inclusive um dos trabalhos que eu vou falar mais na frente de trabalhos futuros é a gente validar agora a primeira usabilidade e depois de fato se o surdo vai conseguir usar, né, a ferramenta. E o ranking de colaboração é basicamente um estímulo para a gente dar para os usuários que cadastrarem mais sinais. A ideia é que apareça ali o nome dessas pessoas que estão contribuindo. Então, nada mais como um estilo de gamificação, né? E aqui, gerenciamento de usuários. Para usar a ferramenta e cadastrar os sinais, eu preciso desse gerenciamento de usuários. O surdo não precisa estar cadastrado. A ideia é que a própria ferramenta, ele não precisa estar cadastrado, ele visualiza as palavras que ele quer buscar. E aí, a gente desenvolveu para a web de forma responsiva, então por isso a gente não precisaria daquele PDF. A ideia é que ele usa o celular dele em sala de aula, nos estúdios, para ter acesso a esse vocabulário, tanto web quanto de forma responsiva. Considerações finais sobre o nosso trabalho: a gente considera que houve uma evolução muito grande, porque a gente saiu de uma versão desktop e agora a gente possibilita que todo mundo pode acessar via web e sem precisar instalar. A gente faz essa gestão de usuários e sinais e com isso possibilita o aumento da base de dados de forma colaborativa, permitindo aí por meio de gravação e edição desses sinais pelo próprio usuário, e a gente tem um tratamento de homônimos e sinônimos de forma simples, né? O usuário que ele seleciona, ele pode selecionar esses sinais. A expectativa de uso é que o surdo, ele, de fato, comece a usar, lendo, interpretando o texto e tenha independência nos estudos, para que ele não fique dependendo lá do intérprete, que ele consiga aumentar o vocabulário dele. E aí, outra expectativa é que a comunidade abrace e a gente tenha mais sinais na plataforma. Com trabalhos futuros, desafio aí para a gente usar a PLN, tanto para fazer cálculos de probabilidade estatística para saber quais são as palavras mais frequentemente usadas e a gente já fornecer essa palavra para o usuário, quanto também a gente não, lá no início eu não falei, mas tem uma questão sintaxe da frase. O sujeito predicado para o surdo é invertido, então a gente não trata isso também. É um trabalho interessante para ser feito, assim como polissemia, que depende do contexto. Casa pode ser uma casa de um número, pode não ser uma casa edifício, e aí é mais complexo. A gente tem isso como trabalho futuro também e fazer a validação. Inclusive a gente está com o aluno fazendo a validação de usabilidade, mas depois também de uso da ferramenta. E aqui são as referências citadas na apresentação. E eu encerro aqui a minha apresentação em 15 minutos certinho. Obrigado.